Olá, sou Tobias Kiyoshi Kayamori, participante do grupo Aikidojo Kawai Shihan de Londrina, e juntamente com Toshiro Sensei, Arley Sensei, Mário Sensei, Yudanshas, Shodans e praticantes, conduzimos o nosso dojo. Agradeço à Federação de Aikido do Estado do Paraná, Brasil, e em especial ao Rodolfo Sensei por esta oportunidade. Faremos nosso rei. Este vídeo foi dividido em duas partes, uma com a apresentação do Mário Sensei e a segunda com a minha apresentação. Tudo bem? Olá a todos, meu nome é Mário Augusto Ono, pertenço ao Aikidojo Shihan Kawai de Londrina. Gostaria inicialmente de agradecer pela oportunidade de participar desse evento e parabenizar o Aikido Paraná Brasil pelos 25 anos, especialmente ao Rodolfo Sensei. Vou fazer uma breve apresentação sobre como aperfeiçoar a nossa técnica no Aikido. O Aikido é uma arte muito sofisticada e, portanto, bastante complexa. Alguns fatores são importantes para a execução de uma boa técnica, como o Mahai, que é a distância correta entre o Tori e o Ke, a boa postura durante toda a execução do movimento, a coordenação do movimento com a respiração, concentração e sensibilidade também durante todo o movimento, tempo correto de execução, harmonia e fluidez. E a efetividade, que é a capacidade de neutralizar o ataque por meio de todos esses fatores que nós falamos até agora. Existem diversas fontes para o aprendizado do Aikido, como os senseis, os senpais, os seminários e encontros, os livros-texto, DVDs e a internet por meio dos vídeos e textos. Dentre todas essas fontes, as principais são os senseis e os senpais. Agora, para que a nossa técnica progrida, para que nós tenhamos progresso no Aikido, é necessário treino contínuo e persistente. Então, como em qualquer outra atividade, a excelência só vai ser alcançada por meio de uma grande dedicação, de um grande esforço. E no Aikido não é diferente. Então o progresso de cada um vai estar relacionado principalmente ao esforço que cada um dedicar ao aprendizado, ao seu desenvolvimento. Agora, o aperfeiçoamento técnico precisa sempre vir acompanhado também do desenvolvimento pessoal. Então, apenas o aperfeiçoamento técnico não é suficiente para ser um bom aikidoísta, pois a técnica, o treinamento técnico, é um meio para nós
melhorarmos como pessoas, para nós nos desenvolvermos. Então, a técnica não pode estar dissociada do crescimento pessoal. A complexidade do Aikido se deve à necessidade que todos os fatores que nós vimos anteriormente, como o Mahai, a boa postura, a coordenação do movimento com a respiração, concentração, sensibilidade, tempo correto, harmonia, fluidez e efetividade estejam presentes durante toda a execução do movimento, que leva alguns segundos para acontecer. Então, uma técnica de Aikido é executada em poucos segundos, e nesse curto período de tempo, todos os elementos sobre os quais nós falamos precisam ser executados de maneira correta para que a técnica fique adequada. E um outro ponto importante é que o Aikido visa neutralizar o agressor sem causar dano ao mesmo ou causando o menor dano possível. Isso se torna também uma tarefa bastante difícil. E para isso é necessário, então, soluções complexas, como são as técnicas do Aikido. Para finalizar o aperfeiçoamento da nossa técnica e o nosso aperfeiçoamento pessoal, nosso desenvolvimento pessoal, depende basicamente do nosso próprio esforço, da nossa própria dedicação. Então, como em toda atividade, a excelência só pode ser alcançada por meio de um grande esforço na direção do objetivo proposto. Então, se o nosso objetivo é nos tornarmos bons aikidoístas, é preciso que nós façamos um grande esforço nessa direção. Gostaria então de agradecer novamente pela oportunidade e pela atenção, e espero que possamos voltar a treinar de modo presencial em breve. Muito obrigado. A partir do movimento Funakoshi Kendo, a gente vai trabalhar alguns movimentos, principalmente em relação à nossa base e nosso deslocamento. Então, cama à esquerda à frente, procura deixar sua base tranquila, deslocar. Evite não passar muito do joelho em relação aos pés nesse movimento. Então, as mãos, retorna. As mãos, retorna. Inspirou? Expira. Heisa, 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 heisa. Dai Chundo, trocando a base, e Kamai ao alto. Sempre deslocamento. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. Então, a partir do movimento Funakoshi Kendo, onde nós temos o movimento do Daichi, a gente vai trabalhar o Shomin-uchi e Iriminage Ura. Então, cama esquerdo,
avançou, coei, agora levei quadril, girei e avancei. Avanço, trabalho, quadril, expando, movimento, trago. Vou contar duas histórias que me marcaram e que me marcam muito, né? E uma história, tá bom? Então, a primeira história é com a pessoa do Rodolfo Sensei, né? Então, no meu início do Aikido, aqui em Londrina não havia muitos praticantes e muito menos faixas pretas, né? Nós tínhamos um Sensei e era o único faixa preta que nós tínhamos, né? Era o único Hakama que nós tínhamos. E num dado momento, alguns meses depois, Rodolfo Sensei vem a Londrina. E com ele vem uma galera muito grande, muito bacana, muito animada, muito simpática. Eles vêm de ônibus, e esse ônibus ele para na frente da academia, né? Porque na época não havia um dojo, um local exclusivo para treinos de Aikido. Era uma academia de artes marciais, era uma academia de ginástica, né, de musculação, e que num canto havia tatame, para que a gente pudesse treinar. Então, no momento a gente fica todos perfilados, ficamos todos perfilados no tatame, e a gente vê um desfile, né, um desfile de Hakama, né, tanto de Shodans, quanto de mulheres marrons, azuis, verdes. E foi um deleite para nós, porque a gente estava acostumado com faixa branca, faixa amarela, faixa roxa e depois Shodan, né? O máximo naquela época que nós tínhamos era uma faixa verde. Então isso me marcou muito, porque quando a gente recebe um grupo e esse grupo vem, né, com abundância de Hakamas, foi bem bacana, né? O treino foi muito bom, muito bacana. Nós sempre recebemos as instruções que iniciantes buscavam os mais graduados, né? Isso sempre foi passado para a gente e a gente continua passando, mas aqueles faixas pretas vinham buscar a gente, né? Amarela, branca, roxa. Isso foi bem bacana, me marcou muito, né? Então não dava tempo da gente esperar, alguém já vinha treinar com a gente. Falei, poxa vida, que bacana, né? E todos muito simpáticos, né? Acho que isso foi bem bacana. Então, essa troca de energia de alguém muito graduado com alguém que estava iniciando, isso deixou a gente extremamente à vontade, né? Isso foi muito bacana. E essa história me marcou muito. Tanto é que a partir dessa história, eu fui para a segunda. Tem uma cunhada que mora na capital, São Paulo, né? Então, paulista. E naquela época não tinha muita questão da internet, mas eu consegui o endereço da academia do Kawai Shihan, né? Lá no Jardim Bonfiore. Então, com o endereço em mãos, eu fui até a academia. Só que encontrei portas fechadas, né? Porque não era o horário ainda deles abrirem. Entendeu? Tinha que aguardar um pouquinho e resolvi aguardar. Então sentei ali na guia do meio-fio e fiquei aguardando. Depois de um tempo, né, vem um opala, 4 portas, e essas 4 portas se abrem, né? E descem 4 integrantes do automóvel e reconheço um deles sendo o Kawai Shihan. E o que eu achei bacana disso é que os primeiros que descem do carro, eles se postam um ao lado do outro. Em seguida vem o Kawai Shihan, fica no meio de ambos, e o quarto fica lá atrás, nas costas. E eles descem dessa forma. E todos os Hakama também. Achei minha história com Hakama, pelo jeito.
isso me marcou muito, né? É como se fossem, naquele meu entender, eu entendi, falei, poxa, parece tudo meio mafiado, né? Parece tudo meio mafioso aqui. Mas foi muito bacana, porque eu entendi assim que eram pessoas que, se não fossem seguranças, né? Mas estavam cuidando do Kawai Shihan, né? Então esse zelo, esse cuidado me marcou muito. Depois me convidaram para conhecer o espaço, né? Eu desci, conheci a Academia Central, né? Era algo que todo mundo comentava também, né? Não só em relação ao dojo do Rodolfo Sensei, mas também a Academia Central. Então, foram locais que me incentivaram a continuar treinando. Tá? Então, é uma história bem bacana, né? Essa, com o Rodolfo Sensei, né? Que vieram muitos faixas pretas, muitos sakamas, e o contato que eu tive logo em seguida com o Kawai Shihan, né? Meu primeiro contato, e que foi muito bacana, porque as pessoas cuidavam uma das outras, né? Então esse cuidado, esse zelo me marcou. Bom, agora eu vou para a historinha. Essa historinha é repassada, me foi repassada logo no início também, e acho que é contado por várias formas, tem várias vertentes dessa história, mas acredito que o final seja o mesmo, né? Então, é a história de 3 jovens guerreiros samurais, né? Que precisam ir para um campo de batalha, né? Esses 3 jovens eram amigos, né? Vizinhos de vilarejo, e que se uniram para um propósito e resolveram participar desse combate, dessa batalha, né? Dado momento, eles saíram vitoriosos, né? Eram destemidos, fortes, né? E saíram vitoriosos. Então, entre eles resolveram, como que eu vou falar? Resolveram compartilhar as experiências do campo de batalha e brindar, né, a vitória deles, a vida deles, né? Só que quando eles saíram do vilarejo, como que era um vilarejo simples também, eles tinham alguns compromissos e promessas, caso eles saíssem vivos dessa batalha. E cada um foi cumprir a sua promessa, né? Ou o seu compromisso. Antes eles haviam combinado se encontrarem num determinado local, né, do caminho, para que eles pudessem chegar juntos no vilarejo, né? Então, do campo de batalha, eles iam em um determinado local, e desse local eles chegariam juntos no vilarejo. Mas antes cada um ia cumprir a sua promessa ou o seu compromisso, né? Logo que o primeiro resolveu o seu compromisso, ele seguiu o caminho até o local pré-determinado para aguardar seus amigos, né? E caminho bacana na floresta dentro, né? Ele sentiu uma paz de espírito nessa floresta, ele ficou tranquilo, né? De tudo que ele passou, de tudo que ele sentiu, né? De tudo que ele viu na batalha. Então era algo que estava angustiando, né? Estava remoendo muito ele, mas naquele caminho, né? Com toda aquela floresta, né? Toda aquela tranquilidade, foi acalmando o espírito dele. Porém, a caminhada era longa, né? Ele começou a ficar com fome, cansado, né? Com sede, e em um determinado ponto ele enxergou, né, um casebre, uma pequena massa saindo ao lado, e ele entendeu que ele poderia pedir uma comida, né? Ele tinha um dinheiro suficiente para comprar também, se fosse o caso, né? E ele resolveu se dirigir até esse local
Então ele saiu do caminho dele, né, para ir até em direção ao casebre e pedir um alimento, se possível. No meio do caminho ele entendeu que tinha algo estranho, né? Ele não estava mais se sentindo bem. Ele sentiu que aquele local não estava sendo mais, vamos dizer assim, seguro. Mas por ele ser jovem e ter sido vitorioso na batalha, ele acreditou que poderia continuar, que nada de mal iria lhe acontecer. Ele continuou na trilha, até chegar ao casebre. No casebre, ele bateu na porta e quando ele recebe 3 flechas nas costas, tomba morto. O segundo jovem guerreiro pega o mesmo caminho, né? E num dado momento também enxerga, ele vê o casebre, também com fome e também arrogante, porque ele acreditava que ele poderia ir para qualquer local. No meio da trilha ele também tem o mesmo sentimento do primeiro, ele percebe que algo está estranho, né? Ele enxerga algumas pessoas ao redor da casa e ele fica atento com a situação, com a movimentação deles, né? E ele vai muito atento, ele segue muito atento a essa trilha. Mas ele não percebe que por detrás das árvores surgem novos saqueadores, né? E eles o cercam, as pessoas que estavam na casa e aos que estavam ao redor. E não tem como reagir e também acaba morto. Então, são saqueadores que prepararam uma armadilha porque sabiam da batalha que estava acontecendo e que muitos voltariam a pé, às vezes sozinhos, né? E foi o que aconteceu. Alguns guerreiros voltavam sozinhos, né? Como o percurso era longo, ficavam com fome, ficavam cansados e procuravam ajuda nesse local, que era uma armadilha. Então, o intuito deles eram principalmente as espadas, né? E as poucas moedas que eles carregavam com eles. O terceiro jovem guerreiro samurai também pega o mesmo caminho para o ponto de encontro com eles marcado. Também, em dado momento, ele enxerga o mesmo casebre, a mesma fumacinha, né? E sai do caminho dele, pega essa trilha e ele começa a enxergar as pessoas ali à frente. E também teve o mesmo sentimento dos dois anteriores, que algo não estava certo ali, estava muito estranho. Então, no meio da trilha, ele para, ele entende que não é necessário ele continuar a caminhada até aquele casebre. Ele vira as costas, volta para o caminho e segue em direção ao local anteriormente combinado. Então, qual que é a moral dessa história? Às vezes a gente fica arrogante por ter determinadas técnicas ou ter o conhecimento de algo, né? Às vezes isso nos faz nos tornar cegos, né? A gente não enxerga algumas coisas porque a gente acredita piamente que a gente é capaz de tudo, né? E nem sempre, e muitas vezes a gente não é capaz de tudo. Então, essa história ela fala um pouco dessa questão da arrogância, né? O conhecimento ou a técnica podem nos deixar arrogantes, né? A falta dela também, mas principalmente em um determinado momento a gente pode se tornar arrogante, né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Para que a gente não seja arrogante, para que a gente seja como nas duas primeiras histórias, simpáticos,
corteses, atenciosos, né? Eu acho que a arte marcial, ela propicia isso, porque nós temos contatos, né? Contatos físicos, e quando há um contato físico que a gente quer fazer tudo na marra, tudo na força, tudo pensando no meu eu, né? A gente perde o ideal da arte marcial, né? O ideal da arte marcial é fazer com que nós nos fortalecemos fisicamente e espiritualmente, né? Então é dessa forma que eu acredito, dessa forma que eu penso, e eu procuro repassar, né? Diariamente comigo, né? E com quem estiver à minha proximidade. Então, eu agradeço, né, ao Luciano Sensei por essa oportunidade, né, por esse vídeo, a Federação de Aikido do Estado do Paraná, Brasil, né, e em especial ao Rodolfo Sensei por gentilmente intimar, né, por esse vídeo. Então, agradeço e fico muito feliz por participar do grupo do Aikido Paraná Brasil. Okay? A gente vai fazer o orei? Onegai shimasu.